queria saber de você, Yane, o que que você explicaria, ou melhor, como você explicaria o fato de homens negros envelhecerem bem? Querendo ou não, a minha fala vai estar um pouquinho aqui atravessada sobre o meu processo de vida mesmo, né? Acho que não Sim, tem como a gente falar a não ser pelo nosso lugar mesmo de experiência, de vivência, sim, por né? isso que você está aqui hoje, É, inclusive. exato. E aí eu acredito que esse processo de envelhecer bem, de homens negros, né, envelhecerem bem, vem muito, eu acho que esse processo de rede de apoio. Uhum, A gente tem nossos mecanismos mesmo de às vezes estar ali se reorganizando, né? uhum, Percebendo o que que a gente tem de senso positivo, de senso negativo, como a gente pode se fortalecer, mas essa caminhada sozinha, ela se torna, né, um processo meio árduo, sim, solitário mesmo, né, por assim sim, dizer. Eu acho que quando você não tem uma rede de apoio, e eu não falo isso somente dentro desse contexto familiar, mas eu uhum, falo disso dentro de um contexto de um espaço religioso, de um espaço de trabalho, de redes de amigos mesmo, né? Eu sim, acho que isso são caminhos de possibilidades, né? São esses caminhos que possibilitam mesmo que pessoas, que homens pretos, né, consigam viver de, vou travar, né? Que homens pretos consigam viver mais tempo, né? E quando a gente fala mais tempo, também dentro desse processo de qualidade de vida, né? Eu acho que esse processo do envelhecimento não é só quero chegar aos 90 anos, né? uhum, Eu quero chegar aos 90 anos com qualidade de vida, né? Com sim. uma saúde organizada, uma saúde equilibrada, saúde física, saúde emocional. Eu acho que olhar para isso também possibilita esse lugar de envelhecer, né? Envelhecer com qualidade. Sim, de verdade. Eu acho até legal que você traz essa questão da rede de apoio, né? A gente sempre fica falando, e principalmente do contexto que está aqui, com filhos pequenos, e a gente sempre coloca essa questão da rede de apoio dentro desse contexto, né? Me ajudar a cuidar dos meus filhos, me ajudar a cuidar dos pequenos. E engraçado, né? Entre muitas aspas, vou colocar até interessante, como isso volta para cuidar dos mais velhos, né? No final das contas essa rede de apoio ela volta a ser necessária, né? Depois de um certo tempo. Sim. As pessoas, né, às vezes trazem sobre esse momento, né, do início aqui do primeiro período de vida a esse último, né, período da vida, de como se assemelha, né, e aí a base é isso, né, a base vem dentro desse lugar de rede, porque essa semana, por exemplo, eu estava aqui pensando, eu falei assim, eu estava extremamente cansada, Uhum, né, estava exausta, e eu olhei assim para o lado e falei, gente, eu não tenho ninguém para quem pedir ajuda. Ou essa rede vem, né, de quem está ali um pouquinho próximo, mas eu sou uma pessoa muito fechada, por exemplo, eu não sei pedir ajuda, uhum, né? Ou então a gente tem que estar pagando ali, né, de alguma sim, forma, alguém para estar ajudando. Isso também não deixa de ser uma rede de apoio, sim, né? Mas eu parei, olhei, sentei mesmo assim, e fiquei, cara, é solitário demais esse processo, uhum, uhum, né? É uhum, solitário demais. Então, é muito bom quando a gente vai construindo esses laços, né, que permitam, tanto nessa fase inicial da vida, né, quanto nesse sim, processo mesmo de finalização mesmo da vida, sim, sim, sim. a gente tem ali para quem recorrer, né? Uhum. É, até que foi um dos fatores que a gente até levou um tempo maior para conseguir gravar isso aqui, né? A gente adiou essa conversa porque a sua rede, as pessoas que poderiam dar esse apoio para que a gente pudesse ter essa conversa, tiveram outras demandas e a gente teve que ir remarcando. Isso não é algo que está no campo do teórico, né? Falando dessa prática mesmo, né? Uhum. Coisas que fogem ao controle, né? Exatamente. E aí a Mas, gente tem que se readequar de alguma maneira. sim, sim, sim. Como se a gente tivesse um plano e esse plano fosse dar certo, né? Sim. Nossa, eu vou para a nossa segunda pergunta agora, né? E aí a gente já começa a entrar no tema desse episódio, que a gente está falando aqui de envelhecimento, de paternidade, principalmente de paternidade, sobre esse outro ponto de vista, né? E eu queria saber de você, como filha, o que que você acha que é essencial para dizer sobre a paternidade para homens pretos, imaginando que a gente tem bastantes homens pretos ouvindo a gente aqui. E a gente estava falando, né? Eu venho construindo essa narrativa e a trajetória principalmente dessa segunda fase da temporada, dessa temporada, essa segunda metade, conversando com homens, né?
E aí a Uhum. gente vai trazendo a ideia de homens, homens, paternidade e tal, e a gente queria conversar, eu quis muito conversar com uma filha. Então, a partir do seu ponto de vista de filha, o que que você acha que deveria ser dito para esses pais? Eu acho que o principal ponto é o amor, Diego. A vida, assim, ela já é difícil, né? Para pessoas Uhum, pretas ainda, a tensão tá ali rondando o tempo inteiro. Eu sim. acho que o meu recado acaba sendo nessa direção de amar seus filhos, né? Não simplesmente, não somente, na verdade, verbalizar sobre amor. É difícil, né? A gente falar o que é um conceito de amor, mas Uhum, demonstrar isso, né? A sim. minha relação hoje com o meu pai, ela é construída na base disso. Quando eu olho assim para o passado, as lembranças de afeto são essas lembranças de atos de amor. O meu Uhum, pai é aquele cara que acordava, pegava a vitrola, pegava os vinis aqui com Djavan, com Simonal, uhum, colocava o vinil para tocar, eu já acordava, sabia que ia ter festa, por assim sim. dizer, assava uma carne, fazia alguma Uhum, coisa do tipo. Então, quando a gente acordava, a gente tinha uma dinâmica de brincar, de dançar, né? uhum, Então, por isso que eu te falei que o meu contato, assim, também com a música acaba sendo esse espaço, assim, de cura, né? sim. Porque a música, ela tem esse marco, assim, afetivo. Então, isso para mim são atos de amor, Uhum, né? O meu pai não falava, não era muito de falar te amo, mas uhum, ele tinha essa relação da dança, de botar uma música que a gente gostava, das brincadeiras, por mais que ele, se tu olhar as fotos de papai, ele não sorri para nada, aham, mas ele é um homem extremamente brincalhão. Sempre foi um cara extremamente brincalhão, uhum, né? Então isso também é ato de amor, né? Ter essa relação de trocas, de sorriso, porque nos momentos pesados, às vezes é isso que vai fazer a gente ali ter um pouquinho de força, né? Um sim. pouquinho mais de força nas relações, né? Então Uhum, eu acho que o amor ele acaba cercando isso dentro dessa relação, desse processo de paternidade, porque retira também aquele lugar do só mulheres sabem amar, né? sim, Só as sim, mães sabem dar esse carinho, né? Só as sim. mães sabem dar o afeto. E eu fui criada por um homem preto. Meu pai, quando eu nasci, meu pai tinha 50 anos, Pra você ver. né? Então, um homem preto já de meia idade, Uhum, brincando, dando amor, abraçando. Um dos momentos que marca mais assim a minha vida, Diego, outro dia eu estava lembrando muito saudosa aqui em casa. Quando eu era pequena, papai me colocava para dormir, sempre me colocou para dormir, na verdade, né? uhum, E aí, uma vez eu muito sonolenta, ele me tirou do sofá e foi me colocar no meu quarto, né? Aí ele sempre me dava um beijo antes de eu dormir. E eu muito sonolenta quando ele me beijou, aí eu falei assim, ai, um anjinho do céu me beijou. E aquilo ali foi um momento assim que a gente não tinha nem dimensão das sim, coisas, né? Então sempre virou uma brincadeira nossa. Sempre quando ele ia me colocar para dormir, ele me beijava, aí eu falava, ou ele falava, ai, um anjinho do sim. céu me beijou. E até hoje isso continua. Nossa, Meu que pai tem lindo. 84 anos, eu tenho 34 anos, né? E hoje tem essa troca aí desse afeto, né? Então o Uhum, amor ele pode cercar a gente de várias maneiras, né, que possibilitem essa paternidade saudável. sim, sim, de fato. Bom, já me atravessou aqui, mas é isso. Eu acho que assim, é muito importante, né? Eu ia falar que é muito foda, mas eu vou dizer que é muito foda mesmo. É muito foda isso, porque a gente às vezes fica esperando algumas demonstrações, né, de amor, tais quais a gente vê outras pessoas fazendo, né? A gente vê, quer que um pai seja como a gente vê e acaba não trazendo essa construção do que está no dia a dia para gente, né? Eu gosto muito de dizer isso. Por mais que a gente entenda, estude, queira fazer o melhor, se compreenda, esteja trabalhando para isso, esteja tentando se conhecer, que já é algo que já é difícil, né? Então, pô, vou transpor para essa fórmula aí que você trouxe. Seu pai com 50 anos foi pai de novo. E aí, homem feito, né? Mais do que feito, inclusive. Sim. E ainda assim, e aí traz para outra coisa que você falou assim: ah, meu pai nunca falou eu te amo. Pô, mas existem milhares de formas de amar e ninguém tá aqui falando que tudo bem não falar eu te amo e nem que tem problema em não falar. Mas olha as lembranças que são montadas em cima de tudo isso. Falando de um homem com 50 anos investindo na paternidade, porque a gente tá aqui, eu tô aqui com quase 40 e tô cansado e falo assim, cara, eu não aguento isso aqui. Então, assim, é óbvio que
tem todos os momentos, né? De paternar de uma maneira, de outra, de aguentar, de não aguentar. Mas o que eu queria trazer muito era essa lembrança afetiva que é criada e que, para além de ouvir ou não ouvir eu te amo, né? Quantos pais aí estão falando eu te amo, mas não tem essa máxima, né? Um anjinho do céu me beijou. Então, assim, é para a gente também pensar, né? E aí, conversando com quem está ouvindo a gente, que existem milhares de maneiras de demonstrar e fazer isso. E não é só porque vai aplicar uma paternidade num modelo que a gente vê que às vezes não cabe às nossas relações, que vai ser uma paternidade ruim, né? É óbvio que ninguém está deificando um pai aqui, mas olha as coisas boas que ficam e olha onde isso levou, né? Acho que muito bacana você trazer esse exemplo para a gente ilustrar, né? Que existem diversos tipos de paternidade e elas vão se espalhar, né? Esses dias eu tive pensando muito isso e é uma coisa que me martela sempre, né? De quão diferente é a paternidade até para a própria pessoa, né? Eu sou um pai diferente para meu filho Benjamin, um pai diferente para Aurora. Eu sou pai de duas crianças. Eu sou dois pais diferentes e cada um tem comigo uma relação que eu consigo entregar para eles, né? Não que eu tenha vindo aqui falar de mim, mas acho muito importante a gente tentar, né? Meio que fechando essa minha fala aqui para a gente partir tentar olhar menos para modelos e mais para a prática da paternidade, né? Acho que isso ajuda muito a gente. E olhar para esse lugar plural mesmo, né, do Sim, paternidades, né, não tem um livro ali modelo, não, a sim, partir dessa nossa conversa também não é um lugar para ser o padrão das coisas, pode ser exemplo, pode sim, ser sim. inspiração, né, mas não precisa seguir à risca, até porque tu pode tentar construir essa história que eu estou te falando aqui, essa narrativa que eu estou trazendo, e ser completamente diferente, Uhum, né? Então é importante para que esses pais estejam percebendo que eles podem construir a sua própria história, né? sim, Não sim, precisa ter esse lugar ali do padrão, né? sim. Mas esse lugar mesmo de reconstrução, de construção, reconstrução, né? Aham. Inclusive a partir dessa troca que a gente está tendo aqui agora, né? Se vier alguma coisa e quem está ouvindo a gente, eu faço questão de sempre trazer para essa nossa troca. Nunca é tarde para mudar alguma coisa, né? Eu já sei que eu vou sair daqui transformado, eu não estou nem fazendo meia-culpa aqui, mas todo dia é um dia de transformação. Mas enfim, a partir de agora, né? Se tem alguma coisa errada aqui, vamos resolver a partir de agora que o tempo está aí esperando pela gente.